A paz do Senhor, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Podcast, programa idealizado pela UMP da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, na Bahia. É uma grande satisfação estudar mais uma vez a Palavra de Deus junto com vocês. Meu nome é Luíse e o nosso convidado de hoje é o reverendo James Kleber, que é pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Itabuna. Como vai, pastor James? Seja bem-vindo. Obrigado, Luíse. Tudo bem, sim. É uma alegria, uma honra estar aqui participando mais uma vez desse programa magnífico, muito bem idealizado aí pela liderança da mocidade da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna. E é uma alegria poder ter contato com esses ouvintes aí que acompanham esse podcast. Amém. E vamos à leitura do nosso texto, que hoje se encontra em Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, veio ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o e prostrando-se diante dele, e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Muito bem, Luíse. Temos aqui essa perícope do capítulo 3, 7 a 12. É interessante porque já foi posto aqui, João Marcos, a sua narrativa muito dinâmica. Na verdade, João Marcos ouviu as exposições de Pedro e fez aí o seu registro. E ele vem fazendo de uma forma muito dinâmica, desde o capítulo 1, apresentando aí as curas, e é de forma dinâmica mesmo. As transições que ele faz aí entre cada narrativa, muito importante, muito intensa. Mas o que nós temos aqui, a partir do versículo 7 ao 12, é como se fosse uma pausa. Apesar de seu dinamismo, ele faz uma pausa e como se ele apresentasse um resumo do que já foi dito para ele prosseguir, e então com o seu relato. Observe que em seguida ele vai falar da escolha dos 12 apóstolos. Até aqui ele estava de forma bem dinâmica falando das curas, né, do Senhor Jesus. Apresentou Jesus aí como Senhor do sábado, como Senhor sobre a vida, sobre os espíritos, sobre os demônios, tudo isso de forma bem dinâmica foi visto aí nos episódios anteriores e aqui no Evangelho nos capítulos anteriores. Mas agora apresenta um flash para a gente. Isso é importante, os resumos são importantes para a gente registrar o que aprendeu e pontos importantes. Então observe, no versículo 7, retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar, seguia-o da Galileia uma grande multidão também da Judéia. É bom nós entendermos o contexto imediato. Jesus, de forma prudente, ele promove esse retiro. Observem que antes ele tinha operado uma cura numa sinagoga, e Marcos registra aqui que os fariseus estavam conspirando com os herodianos contra a vida de Jesus e dos seus discípulos, consequentemente. Então, prudentemente, ele se retira, é como se ele fizesse uma pausa ali no seu ministério, como se ele fosse fazer uma pausa no seu ministério. Não é o que nós vamos constatar na sequência. Então, ele se retira e a multidão continua seguindo a ele. É claro que esse retirar-se era justamente para se afastar da multidão, mas a carência era tão grande que a multidão acompanha
Isso ocorre não só aqui, como lá no capítulo 6, quando ele toma conhecimento da morte de João Batista, e ele vê a necessidade de um retiro, de um descanso, e ele chama os discípulos para o descanso, mas não consegue, porque quando ele atravessa, do outro lado a multidão já esperava ele, e ele manifesta mais uma vez a sua compaixão por conta daquele povo que estavam andando como ovelhas que não tem pastor. Vamos observar que o primeiro ponto nessa perícope é a popularidade de Jesus, Luiz. Vejam que a popularidade dele é crescente, é grande e envolve aí uma região que você poderia explicar melhor para a gente aí. Porque diz que pessoas vinham, né, de todas as partes para encontrar Jesus ali na Galileia. Então, uma curiosidade, que essa região aqui no texto, da além do Jordão, ela fica ao leste da Galileia. Tiro e Sidom ficam ao norte e Jerusalém, Judeia e Idumeia ao sul. Aí para confirmar mesmo que vinham pessoas ao redor, né? Mesmo de perto, de longe, mas ali ao redor da Galileia para encontrar verdade, Jesus. Luiz. E isso vem comprovar aí justamente a popularidade do ministério de Jesus, porque uma lida desatenciosa pode parecer que o ministério de Jesus ficou reduzido a aldeias pequenas, de pouca popularidade. Você sabe, Luiz, quantas cidades haviam em volta ali dessa região da Galileia? Segundo o historiador do primeiro século, Justin, ele vai dizer que eram mais de 240 cidades, Luiz, ali que abrangia aquela região da Galileia. Realmente era uma urbanização incrível, eram muitas cidades. Nós vemos aí que o ministério de Jesus é um ministério popular e realmente o alcance é incrível, imensurável. E esse texto aqui, Marcos faz questão de fazer esse registro aí desta região onde Jesus estava, então, direcionando o seu ministério. Muito bem, no versículo 9, então, ele recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não comprimirem. Mais uma confirmação aí de que realmente não era pouca gente, era uma multidão mesmo ali que seguia Jesus, que procurava ele por conta dos milagres que ele fazia, por conta das curas, né? Então, Marcos faz esse registro aí da popularidade do ministério de Cristo. No versículo 10, pois curava a muitos, Lucas vai registrar lá, curava a todos. É interessante porque o registro, Luiz, que nós temos, e amados ouvintes, que nós temos nos evangelhos aqui, são apenas exemplos. Na verdade, Jesus curou muita gente. Os historiadores, na verdade, mais de um deles, chegam a dizer que durante os 3 anos do ministério de Jesus, é como se ele fizesse uma limpeza nesse aspecto de restaurar cegos, de curar aleijados, ressuscitar mortos, curar leprosos. Foram muitos. Os evangelhos não registram todos. João também fala isso, e ele dá uma ênfase muito grande, dizendo assim, se fossem registrados, não haveriam livros no mundo para registrar isso. Falando de forma sintética, João chega a usar uma expressão assim para dar ênfase de que realmente foram muitas curas. Marcos vai registrar aqui, pois curava a muito. Mais uma vez nos remete para a importância da cura e para o significado da cura, Luiz. Nesse primeiro ponto, nós vemos o registro da sua popularidade. Aqui no segundo ponto, as curas e o significado. Essas curas aí apresentam, enfatizam o poder de Jesus. Que poder é esse? Um poder criador, poder regenerador, poder remidor de Cristo. Então ele diz, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para tocar. Interessante que nós observamos algumas curas. O curado apresenta fé, mas, Luiz, Jesus curou quem manifestou fé, quem não manifestou. Nós vamos ver mais adiante,
Por exemplo, há registro aí de que pessoas apenas tocavam em suas vestes e eram curadas, e poder que fluía de Jesus realmente revela ser ele o Filho de Deus, o Criador. Nele resiste o poder da vida, poder regenerador, e esse poder de trazer a sua forma original aquilo que foi perdido por consequência do pecado. O milagre, ele sintetiza isso, trazer a forma original. É interessante isso, porque as curas de Jesus eram curas que regenerava de fato. Por que eu estou dizendo isso? Você pode, por exemplo, no episódio anterior nós falamos sobre a lepra, você pode ter a cura para a lepra hoje em dia, mas essa cura para a lepra vai eliminar a bactéria que está fazendo com que essa doença esteja agindo no organismo, mas não restaura o que foi perdido. As extremidades do corpo, tal, a orelha, nariz, tal, todos os sintomas, as características que nós vemos na lepra. Mas na cura de Jesus, isso aí coloca diante de nós uma cena belíssima, na cura daquele leproso que nós falamos no episódio anterior. Essa cura restaurava, restituía aquilo que se perdeu, ou seja, a pessoa perdeu os dedos, esses dedos eram recompostos. E isso aí comprova que Jesus, de fato, é o Senhor da vida. Foi aquele que chamou as coisas à existência, aquele que disse, haja luz e houve luz. O verbo que fez com que todas as coisas passassem a existir, de fato, estava ali diante deles. E aí Marcos está apresentando justamente isso. Jesus, o Filho de Deus, em essência, aquele que tem o poder de Deus, aquele que tem todos os atributos de Deus, ele é igual a Deus, ele é o Filho de Deus. Essa ideia de Filho de Deus é igual em essência e poder e caráter, falando a respeito desse título aí, que é a intenção de Marcos, quando ele escreve este evangelho. Então, o segundo ponto é esse aí, ele curava a muitos. E aí, no versículo 11, Luiz, ele fala aí também dos espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. É que me chama a atenção, né, essa atitude e a declaração desses espíritos imundos diante de Jesus. Então eu quero citar aqui um texto que está em Filipenses, capítulo 2, os versículos 10 e 11, que diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é essa atitude, né, que nós vemos aqui desses espíritos imundos, que eles se prostraram e ainda proclamaram, né, com a própria voz mesmo, que Jesus é o Filho de Deus, Luiz, é o Cristo. E você sabe o que é que nós temos aí com essa expressão? Nós temos mais um testemunho da pessoa de Cristo, sobre a pessoa de Cristo. E esse testemunho vai se adicionar ao testemunho do Pai, que foi dado lá no capítulo 1, sobre o batismo de Jesus. Os ouvintes podem acompanhar aí, capítulo 1, verso 11, quando Jesus foi batizado. Então, no versículo 11, está registrado, então foi ouvida uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou que eu tenho prazer. Então, esse foi o testemunho do Pai. O Pai disse, esse de fato é o meu filho amado, ele é o filho amado em quem eu tenho prazer. E agora nós vemos, adicionado ao testemunho do Pai, testemunho dos espíritos imundos. Eles se prostravam e exclamavam, testemunhavam, tu és o Filho de Deus. Nós vimos a popularidade do ministério de Cristo. Ele veio realmente para os que estavam doentes, perdidos. Ele veio ao encontro, ele se concentra na sua missão de resgatar os perdidos, e ele faz isso com popularidade. Ele não fica preso dentro das sinagogas, ou não se restringe a um lugar. Ele realmente, e a intenção dele era, quando ele chama os seus discípulos, ele diz, vamos às cidades aí, e vamos ensinar nas cidades e proclamar, né, justamente o que ele veio proclamar.
todo o conselho de Deus e executar as curas e restauração. Então nós vimos a popularidade de Cristo, nós vimos o poder de Jesus, o poder criador, o poder regenerador, o poder remidor, e agora nós vimos o testemunho a respeito da pessoa de Cristo, e esse testemunho aqui no texto dado pelos espíritos imundos que reconheceram ele como o Filho de Deus. E para concluir, no verso 12, nós temos mais uma vez a advertência de Jesus. Marcos registra aqui e advertia severamente que o não expusessem a publicidade. Mais uma vez, repito, os teólogos chamam isso de segredo messiânico. Então, Jesus toma esse cuidado aí. Que coisa maravilhosa, né, Luiz? Nós temos aqui essa pausa que Marcos faz, esse resumo, um flash aí, um resumo do que ocorreu até aqui, do capítulo 1. Jesus curava muitos, e ele fala aqui do testemunho de quem ele é, do cuidado de Jesus para que a publicidade não viesse atrapalhar o seu ministério. Em síntese, são esses 3 pontos que nós vemos aqui nessa perícope que nos prepara aí para a sequência do texto. Que coisa maravilhosa, né? De fato, Marcos consegue apresentar de forma dinâmica o Filho de Deus, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre os espíritos imundos. Nós já vimos aí que ele tem poder para perdoar pecados, ele tem poder para curar, para expulsar demônios, tem poder para curar, restaurar, e tem poder sobre todas as coisas. Ele é, de fato, o Filho de Deus, em quem Deus diz: "Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer." Luiz, sabe o que nos resta? É vivermos, andarmos, crermos nesse Cristo e andarmos unidos a Ele. Porque só através da união com Cristo é que Deus olha para nós e essa mesma expressão Ele aplica a nós. Nós somos também filhos amados em quem Deus tem prazer quando nós estamos unidos à pessoa de Cristo. Porque o Pai vê Cristo em nós. Portanto, esses aí são os pontos. Deus abençoe os queridos ouvintes. Amém, amém. Que bênção, pastor. E eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação, pela sua ótima contribuição. E peço que o senhor faça essa oração agora do final. Eu agradeço aí o convite, uma honra poder ter participado com vocês. Espero que vocês tenham sido edificados. De fato, com certeza foram, porque é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por esse momento tão singular, por essa reflexão, por tua palavra, que é a verdade. Te louvamos pelo Evangelho, te louvamos pela dádiva do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, que foi dado por nós e para nós. E de fato reconhecemos Ele como Filho de Deus, como o Senhor do Universo, o Criador, o Sustentador, o Salvador, o Regenerador de todas as coisas. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. E é em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. Então, queridos ouvintes, obrigada, mais uma vez pela companhia de vocês, e louvamos ao Senhor, por essa oportunidade de aprender mais da palavra dele junto com vocês. E já deixo o tema do nosso próximo episódio, que é Marcos 3, versículos 13 ao 19. Até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. No princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele, Deus fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por Ele. Ele é a luz que
na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna